A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou Cristiano, fundador da Missão Ágape, vosso servo. Seja bem-vindo ao nosso canal. Esse vídeo vai ser meio que uma sequência, uma continuação do vídeo anterior que trata da classificação dos 4 evangelhos e algumas curiosidades teológicas a respeito deles. E agora nós vamos trazer uma visão quadriforme de um mesmo evangelho, né? Porque na verdade nós estamos falando de um mesmo e único evangelho, que é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, visto, podemos dizer assim, por 4 ângulos diferentes, né? Dirigidos a 4 públicos diferentes, como a gente viu no vídeo anterior. Então nós vamos rezar uma Ave Maria e vamos entender um pouco mais sobre tudo isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amém. Então nós vamos nos basear um pouco nos santos padres aí na era patrística, tá? Principalmente numa homilia de São Gregório Magno aí do século VII, tá? Tem um pouquinho de São Jerônimo, alguma coisa de Santo Agostinho, de Santo Irineu de Leão também. Então nós estamos dentro da era patrística, tá? Daqueles primeiros escritores cristãos, católicos ali do primeiro século, né? Da pós-apostólica ali, até aí o século VIII, alguns falam de século IX, tá bom, meus irmãos? Então a gente já percebeu, eu acho que muitos de vocês também, né? Que a arte cristã, já durante muitos séculos, ela tem representado a figura dos 4 evangelistas, né? Como um homem, um touro, às vezes alguém bota um homem ou bota um anjo, mas na verdade é mais um homem mesmo. Então nós temos um touro ali para São Lucas, nós temos o leão para São Marcos, nós temos a águia para São João, tá bom, meus irmãos? Isso é interessante porque Santo Irineu de Leão, quando ele escreve o seu Adversus Hereses, né, a sua contra as heresias ali, por volta do século II, ali, século III, ele já falava dessa visão quadriforme de um mesmo evangelho, tá? Se você quiser ver o texto na íntegra, você pega Apocalipse capítulo 4, a partir do final do versículo 6 até o versículo 8, 7, 8. Você pode pegar Ezequiel capítulo 1 também, de 5 a 10. É justamente nesse texto de Ezequiel que São Gregório Magno vai se debruçar um pouco mais numa de suas homilias, tá bom? Então veja bem, o fundamento desses ícones, né, ele então está na Bíblia, ele é bíblico, tá? Não surgiu assim do nada, tá? Não foi inventado pela igreja, tá? Isso é bíblico e foi entendido pela igreja, né, num primeiro momento de uma forma, depois foi se tendo um entendimento um pouco melhor, devido à cronologia dos evangelhos, né? No início não se tinha essa distinção correta da data de cada evangelho, tanto que hoje ainda há uma certa divergência se São Mateus foi o primeiro ou São Marcos. A gente até mostrou aqui, né, que na verdade São Marcos, os estudos mais recentes apontam para que o evangelho de São Marcos seja de fato o primeiro evangelho a ser escrito cronologicamente falando, né? Então não tem problema nenhum estudar nessa sequência. Então Marcos foi o primeiro, Lucas foi o segundo, Mateus foi o terceiro. E São João, sim, não há dúvida, ele foi o último, né? Aquele último apóstolo a morrer. Ele escreve primeiro o Apocalipse, enquanto estava exilado na ilha de Patmos, e em Éfeso, já depois em liberdade, então, ele escreve o Evangelho e as suas cartas também, tá bom, meus irmãos? Então vamos ler um trechinho só de Apocalipse aqui, e depois qualquer coisa a gente cita aqui também Ezequiel. Final do versículo 6, tá? Apocalipse capítulo 4. Havia ainda diante do trono um mar límpido como cristal. Diante do trono e ao redor, 4 animais vivos, cheios de olhos na frente e atrás. O primeiro animal vivo assemelhava-se a um leão, o segundo a um touro, o terceiro tinha o rosto como que de um homem,
e o quarto era semelhante a uma águia em pleno voo. E interessante, quando eu estava pesquisando e estudando para trazer esse conteúdo para vocês, eu percebi que aqui, exatamente aqui, nessa visão de São João, aqui descrita no livro do Apocalipse, nós temos a ordem cronológica dos estudos mais recentes em relação à ordem dos evangelhos, tá? Veja que aqui está dizendo, versículo 7, o primeiro animal vivo assemelhava-se a um leão, São Marcos, né? São Marcos, então, que apresenta o evangelho já começando com São João Batista, né? João Batista é a voz que clama no deserto, como o leão, né? Que é o rei dos animais, é aquele que ruge no deserto ali e afirma ali o seu território, né? A sua autoridade. Veja bem, depois o segundo é um touro, Evangelho de São Lucas, ali por volta do ano 70, no máximo até 74 ali, Lucas então que é representado pelo touro, porque começa falando do sacrifício, né? Tudo aponta para o sacrifício. O touro é o maior sacrifício que se podia oferecer naquele tempo, e claro, Jesus se torna o maior de todos depois, né? Então o terceiro tinha um rosto como de um homem, exatamente São Mateus, que vem pelas datas, pelos estudos recentes, ele vem logo depois, quase que contemporaneamente aí a São Lucas, mas provavelmente escrito em aramaico, né? Então Mateus é representado pelo rosto de um homem. Algumas artes mostram o rosto de um anjo, mas é mais um homem mesmo, no senso comum. E o quarto era semelhante a uma águia em pleno voo, ou seja, o último evangelho, o evangelho de São João, né? Mas vamos falar um pouco mais disso aqui, à luz da patrística, à luz dos padres da igreja, né? Então, esses mesmos quatro animais vão aparecer aqui em Ezequiel, capítulo 1. Vamos pegar pegar aqui o versículo 8, já para a gente não perder muito tempo. De seus quatro lados, mãos humanas saíam por debaixo de suas asas. Todos os quatro possuíam rostos e asas. Suas asas tocavam uma na outra. Quando se locomoviam, não se voltavam, cada um andava para a frente. Quanto ao aspecto de seus rostos, tinham todos eles figura humana. Todos os quatro, uma face de leão pela direita, todos os quatro, uma face de touro pela esquerda, e todos os quatro, uma face de águia. Todos com uma parte de homem, uma parte de águia, uma parte de leão, uma parte de touro, né? Então, Ezequiel foi o primeiro, né, a ter essa visão, né? São João bem mais depois, né? Então, tem uma visão muito semelhante aqui. E aí os padres da igreja, então, começaram a se debruçar para entender um pouco mais o que Deus gostaria de falar sobre isso, tá? Mas, qual foi o primeiro autor a utilizar essa analogia, né? Então foi Santo Irineu, ali no século III, escrevendo contra as heresias, adversos a hereses, né? Seguido por Santo Agostinho. Santo Agostinho já está século IV para século V, tá? Santo Irineu nasce ali em 130, no século II, mas morre no século III. Santo Agostinho nasce no século IV, mas morre no século V, tá? Então, os dois, no entanto, associaram os animais aos evangelistas de uma forma diferente, né? Devido àquela dúvida na cronologia, realmente, dos evangelhos. Mas São Jerônimo, então, já no século V, é ele quem começa a tratar os evangelistas da forma como nós os tratamos hoje, né? Nessa simbologia que nós temos hoje. E São Gregório Magno é aquele que vai explicar com mais clareza e que vai referendar também esta mesma atribuição, tanto de Santo Irineu como de Santo Agostinho, mais atualizada em São Jerônimo e agora explicitada numa grande homilia por São Gregório Magno, né? Papa ali no século VII. Então ele diz assim que, na verdade, estes quatro animais alados simbolizam os quatro santos evangelistas. É o que demonstra o próprio início de cada um destes livros do Evangelho. Mateus é corretamente simbolizado pelo homem, porque ele inicia com a geração humana, né? São Mateus começa com a genealogia de Jesus. Marcos é corretamente simbolizado pelo leão, porque inicia com o clamor no deserto. Lucas é bem simbolizado pelo bezerro, porque começa com o sacrifício.
João é simbolizado adequadamente pela águia, porque começa com a divindade do Verbo, dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus, né? João capítulo 1, versículo 1, e assim tem em vista, né, a abundância divina, fixando o olhar no sol, a maneira da águia, né, que vê tudo por cima. Então, nessa mesma homilia, né, o grande Papa São Gregório Magno e doutor da Igreja, ele vai ainda mais fundo na meditação a partir do profeta Isaías, tá? Mas ele pega outros textos também de Isaías. Citando aqui São Gregório, então: mas, já que todos os eleitos são membros do nosso Redentor, o próprio nosso Redentor é a cabeça de todos os eleitos. Veja que ele vai atribuir essa figura, essa analogia também aos eleitos de Deus, né? Aos escolhidos, aos santos, aqueles que buscam e lutam pela santidade. Através daquilo que simboliza os seus membros, nada impede que neles todos, né, ele também seja simbolizado. Jesus, né, que carrega essas 4 características, também pode ser simbolizado nos membros do seu corpo, os crentes, os eleitos, né? Ou seja, cada um de nós batizados também. Assim, o próprio Filho unigênito de Deus se fez verdadeiramente homem, ele se designou morrer como o bezerro, o touro em sacrifício, né, pela nossa redenção. Ele também, pelo poder de sua força, ressuscitou como leão, né? E conta-se que o leão dorme até mesmo de olhos abertos, não é isso? Assim, o nosso Redentor, pela sua humanidade, pôde dormir na própria morte, e pela sua divindade, olha que coisa linda, ficou ou permaneceu acordado imortal, né? Ele também, depois de sua ressurreição, subindo aos céus, foi elevado às alturas como uma águia em pleno voo. Portanto, ele é inteiramente para nós, seja nascendo como homem, seja morrendo como bezerro, seja ressuscitando como leão, ou subindo aos céus como a águia. Mas, continua o santo doutor, estes animais simbolizam os 4 evangelistas e, ao mesmo tempo, através dele, todas as pessoas perfeitas. Falta-nos, então, demonstrar como cada um dos eleitos se encontram nesta mesma visão dos animais, né? Tanto em Ezequiel e agora trazendo para Isaías, para Apocalipse também. Então ele diz: de fato, cada pessoa eleita é perfeita no caminho de Deus, seja homem, seja bezerro, seja leão, seja águia. De fato, o homem é um animal racional. O bezerro é o que se costuma oferecer em sacrifício. O leão é a mais forte das feras, como está escrito. O leão, o mais bravo dos animais, que não recua diante de nada. Provérbios 30:30. A águia voa para as alturas e, sem piscar, dirige os seus olhos aos raios do sol. Assim, todo o que é perfeito na inteligência é homem. E quando mortifica a si mesmo e a concupiscência deste mundo é bezerro, né? Porque se sacrifica por um bem maior. É leão, porque sua própria e espontânea mortificação tem a fortaleza da segurança contra todas as adversidades, como está escrito, Provérbios 28. O justo sente-se seguro e sem medo como um leão. É a águia também, porque contempla de forma sublime as coisas celestes e eternas. Sendo assim, qualquer justo é verdadeiramente constituído homem pela razão, bezerro pelo sacrifício da sua própria mortificação, né? Leão pela segurança da fortaleza, águia pela contemplação. Assim, através destes santos animais, se pode simbolizar cada um dos perfeitos, né? Então nós agradecemos a Deus pelo envio do seu verbo, manifestando a nós pelo dom de um evangelho quadriforme, né? Um único evangelho, visto de 4 formas, apresentado de 4 formas diferentes, como diz Santo Irineu de Leão, lembrando sempre que nenhum livro é capaz de conter totalmente Jesus Cristo, né? O próprio São João vai dizer que nem tudo, né? Nem todos os livros da terra caberiam
toda a grandeza de Cristo e tudo aquilo que ele fez e realizou, tá bom, meus irmãos? Em Ezequiel 1, uma curiosidade, Ezequiel capítulo 1, de 5 a 10, provavelmente aquela visão, ela é influenciada pela cultura da época, pela cultura que os cercava, a cultura assíria, tá? Então lembremos que nessa época o povo de Deus estava exilado na Síria, que tinha ali o Lamassu, que era uma imagem de um touro com cabeça de homem, com patas de leão, com asas de águia, né, como uma divindade protetora daquele povo, tá, meus irmãos? Então, só essas curiosidades sobre os santos evangelhos, ou o santo evangelho quadriforme. Deus abençoe, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal aí, deixe seu comentário, qualquer dúvida a gente vai estar colocando as referências também.